Nós vamos fazer a correção da aula programada dessa semana. Eu enviei a aula programada e esqueci que dia 7 era feriado. Não sei se vocês perceberam que tinha lá a meta do dia 7. Como a Pro faz com antecedência, quase 2 semanas antes, eu esqueci. Realmente eu esqueci do feriado e acho que passou batido até lá na escola também. Mas enfim, quem não fez não tem problema, a gente vai fazer junto. E quem fez, a gente vai fazer a correção, ok? Então, nós vamos fazer a correção tanto dessa meta de segunda-feira, quanto a meta de terça, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Podem pegar ali as aulas programadas. As aulas programadas, eu vou tirar esse aqui de matemática. Nós vamos corrigir depois, tá? Esse de matemática nós vamos corrigir na aula de matemática. Só um pouquinho que não tá dando muito certo aqui. Ah, agora deu. Tá, não pode conversar. Agora deu certo. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, é essa meta de segunda-feira, dia 7/9, tá, pessoal? O rap dessa semana. Nós estudamos sobre os adjetivos, né? Durante a semana passada. Nós vimos que os adjetivos, ele dá algumas características ao substantivo, que ele precisa concordar com o substantivo em gênero, em número, né? E essas atividades aqui, então, você vai colocar na questão 1, vai completar com os adjetivos adequados, né? Então, podem ser diversos adjetivos. Na letra A, está dizendo que a água é alguma coisa à vida. O que vocês colocaram? Letícia, o que você colocou? Que a água é o que à vida? Essencial. Essencial. Giovana? Gi? Eu fiquei em dúvida nessa, mas eu pus necessário. Necessária a vida. A Jéssica, o que você colocou, Jéssica? Professora, eu não fiz esse. Não fez esse? Ana Beatriz, o que você colocou? A C, Pro? Letra A da 1. Ah, tá. É importante. Importante a vida. Emanuel, o que você pôs, Emanuel? Travou, pô. Hã? O seu áudio travou. Na questão 1, letra A, o que você respondeu aí? Essencial. Essencial. Alice, o que você pôs? Vou escrevendo aqui, então. Todas essas respostas estão corretas. Essencial, necessária, indispensável. Todas essas respostas, elas são respostas corretas. Então, qualquer uma dessas palavras aqui, desses adjetivos, está adequado a essa frase. Pedro andava quando caiu. Ele andava o quê? Ou ele andava como? De que forma? Alice, que adjetivo que dá para a gente colocar aqui para o Pedro quando ele caiu? Mateus.
Pro, posso responder? Pode. Eu só não estou conseguindo falar, eu vou tirar Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não sei se é o Matheus também, né? A Alice também não está conseguindo me ouvir, eu vou tirar ela dela entra de novo. Samuel, vou pedir para abrir o vídeo. Isadora também. Deixar o vídeo iniciado, tá, Isa? Então, vamos lá. O que a gente pode colocar aqui, o Pedro? O Pedro andava como? Ou andava o quê? O Pedro andava tranquilamente quando caiu? Tranquilamente? Tranquilamente seria já não é uma característica. Tranquilo, né? A gente tem, é uma característica para o Pedro. Pedro. Então, andava tranquilo quando caiu. O que mais que a gente pode colocar aqui? Eu pus Pedro andava rápido quando caiu. Rápido também é característica dos passos, do andar do Pedro, né? Pode falar, Jéssica. Pode abrir o áudio e falar, tá, pessoal? Eu coloquei Pedro andava feliz quando caiu. Eu andava feliz, de repente, caiu. O que mais a gente pode colocar? Vocês colocaram. Quem está entrando de novo agora, melhorou agora, Alice. Está conseguindo me ouvir? Aquela hora travou, né? Ellen. O que você colocou, Ellen? Quê? É que eu cheguei agora. Ah, tá. Pedro andava como quando caiu? Feliz, tranquilo? Andava tranquilo. Tranquilo também. Podia ser distraído, né? Podia ser distraído, triste, né? Andava triste quando caiu, já estava triste, ainda por cima caiu. As enfermeiras foram muito o quê com o paciente? Pode abrir o áudio, tá? Cuidadosas? Cuidadosas, muito bem, é uma característica. Cuidadosas. O que mais que eu posso colocar aqui? Tranquilas? Tranquilas. O que mais? Eu pus boas. Muito Carinhosas. boas, bondosas, né? Vamos pôr bondosas. Foram muito bondosas com os pacientes. O que mais que eu posso pôr aqui? Carinhosas. Carinhosas. Bom, a gente tem uma... Talvez elas não foram boas. Às vezes elas brigaram com algum paciente, elas foram grossas. Legais, a Sarinha está falando. Foram muito legais com os pacientes. E a mamãe fez um bolo. Como que é esse bolo que a mamãe fez? Qual era a característica desse bolo? Delicioso? Delicioso. Fiz a mesma coisa. Maravilhoso. E se a mamãe errou a receita, o que a gente pode colocar? Horroroso, a Sara tá falando aqui, ó. Deixa eu ver que eu tô perdida aqui nesse. Horroroso. O que mais que pode ter ficado esse bolo se a mamãe errou a receita? Gostoso. Gostoso, se ela acertou. Queimado. Um bolo queimado. Queimado? Queimou, né? A Amarelo. característica do bolo. Um bolo feio. Um bolo bonito. Ou bonito. Cru. Um bolo cru. Horrível. Um bolo grande. Um bolo grande. Vocês viram como a gente pode colocar diversas características? Ou um bolo pequeno, né? Perfeito. Um bolo perfeito. A Giovana já é toda positiva, assim, otimista, né?
A Sarinha tá aqui. Quem? Feio, feio, horroroso. Acho que é porque a mamãe da Giovana faz bolo bom. A mamãe da Sarinha faz bolo, nem faz bolo, né, filha? Então, nós podemos dar diversas características para o mesmo substantivo. E aqui na questão de número 2, era para formar frases com os adjetivos. Lembrando que, se o adjetivo aqui, no caso de parecidos, ele está no masculino e no plural. Então, na minha frase, o meu substantivo precisa também estar no masculino e no plural. Como que vocês, eu vou chamando de um em um, como que vocês colocaram? Yasmin. Você colocou, Yasmin? Samuel, o que você colocou nessa frase, Samuel? Gente, ó, tem um monte de gente desligando a câmera. Deixa eu só, vou abrir aqui porque eu tô brava agora. Tem um monte de gente desligando a câmera. E eu preciso que a câmera esteja aberta para eu ver se vocês estão aí, se não estão brincando, porque tem muito aluno que na hora da aula está brincando e não está prestando atenção. Se está com a câmera ligada, eu estou vendo se está brincando ou não. Porque se vir falar assim, ai, não entendi, é lógico que não entendeu, né? Está brincando, não está prestando atenção. Então, eu preciso que as câmeras fiquem ligadas. É uma questão até de respeito com o professor. Então, a câmera procura um lugar, tem bagunça, procura um lugarzinho. Minha casa também tá, se você virar aqui, ó, tem copo, tem coisa de leite condensado que a Sara comeu e largou em cima da mesa, tem short pendurado no sofá. Só que eu achei um cantinho aqui que não vai ficar mostrando a bagunça da minha casa. Então, coloquei aqui no cantinho e vou dar aula. Já pensou se eu ficasse dando aula para vocês com a minha câmera desligada? Que sem graça, né? Que falta de educação. Eu ficar aqui falando com vocês com a câmera desligada. Então, é falta de respeito. Então, eu quero todas as câmeras ligadas. Ok? Então, câmeras ligadas, salvo, né? Lógico, tá com dificuldade de conexão, então desliga a câmera. Com a minha autorização, desliga a câmera e para poder gastar menos a internet e conseguir ouvir, pelo menos, o áudio. É diferente de você ficar lá com a câmera desligada desnecessariamente, porque quer ficar deitado na hora da aula, dormindo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, o que você colocou, Samuel? Ou se não fez, não tem problema, cria aí agora uma frase com o adjetivo parecidos. Eu posso falar minha resposta? O Samuel agora, tá? Só um pouquinho. Você fez essa daí, Samuel? Eu não entendi o que tinha que fazer. Não entendeu? Você vai criar uma frase e nessa frase tem que ter a palavra, o adjetivo parecidos. O que você colocou, Ana? Eu coloquei eu e o meu primo somos parecidos. Eu e meu primo somos parecidos. Quem mais que fez essa? Eu O que você colocou? pus, nós compramos vestidos parecidos. Compramos vestidos parecidos. Quem mais? Quem mais fez essa frase? Eu criei agora. Eu coloquei do livro, tá? Léo e Lúcia são parecidos um com o outro. Léo e Lúcia são parecidos um com o outro, né? Meu lápis e o lápis da Júlia são parecidos. O meu lápis e o da Júlia são parecidos. Então, é usar o adjetivo concordando ali com o seu substantivo. Ganhei um presente parecido com o do meu irmão. Só que aí, esse parecido, ele não está no plural, né? Então, o que você pode estar colocando? Meu irmão e eu ganhamos presentes parecidos. E quando eu falo do presente do meu irmão e eu, são dois presentes que nós estamos falando, então o adjetivo vai estar no plural. Então, meu irmão e eu ganhamos presentes parecidos. Ok?
queridas. Que frase que eu posso pôr com o adjetivo queridas? Podem abrir o áudio. Eu pus. Se alguém começar a falar, daí o outro só se espera um pouquinho. O primeiro que começou a falar, termina, tá? Pode falar. Eu pus... Minhas amigas são queridas. Minhas amigas são queridas. Alguém mais abriu o áudio? Quem era? Eu coloquei, prof, aquelas moças são queridas. Aquelas o quê? Moças. Aquelas moças são queridas. Quem mais colocou e que quer falar? Eu Pode falar. coloquei minhas queridas, não chorem. Minhas queridas, não chorem. Muito bem. Mais alguém que quer colocar sua resposta nessa? Pode falar. Minhas professoras são todas queridas. Minhas professoras são todas queridas. Muito bem. Mais alguém que quer compartilhar? Aquelas meninas são muito queridas. Aquelas meninas são muito queridas. E gentis? Que frase que eu posso colocar com gentis? Lembrando que gentis também está no plural. Nós somos gentis. Como que é, Lelê? Nós somos gentis. Nós somos gentis. Que mais? Quem mais que pode compartilhar a frase? Eu pus, vocês duas são tão gentis. Vocês duas são tão gentis. Que mais que eu posso pôr? Quem mais? Temos que ser gentis. Temos que ser gentis com as pessoas, né? Mais alguém que quer compartilhar? Eu não estou visualizando, mas pode abrir o áudio, tá? Eles dois são gentis. Eles dois são gentis, né? Tá falando de duas pessoas. O que mais? Alguém mais que quer compartilhar? Quer, Ellen? Esses patos estão gentis hoje. Os patos? Os patos, eles estão calmos, sabe? Então, os patos estão gentis. E agora a palavra paciente. E aí, hoje de manhã, teve uma confusão com essa palavra paciente aqui, viu? Porque esse paciente, ele não é um substantivo, ele não é aquele paciente que o médico consulta, que vai ao médico e o médico consulta, ou o paciente que está lá internado no hospital. Esse paciente que fica internado no hospital ou que vai ao médico é um paciente substantivo. Nós estamos falando de paciente adjetivo, que é uma característica, ou seja, uma pessoa que tem muita paciência. Então ela é paciente. Oi? Então acertei. O que você colocou? Eu pus, meu pai é paciente. Meu pai é paciente, ou seja, tem paciência. Eu coloquei a professora é paciente. A professora é paciente, tem que ser paciente, né? De vez em quando a gente dá umas bronquinhas, mas ainda assim a gente vai aguentando. Tem bastante paciência. Quem mais quer compartilhar? Quer falar, Ellen? Ele é muito Quero. Eu fiquei em dúvida, então eu botei os dois. O paciente está paciente. O paciente está, não, é no caso, né? Troca esse estar por é. O paciente é paciente. Ou seja, aquele paciente que está lá, né? Esperando ali no consultório médico, ele é paciente, porque ele espera com paciência. Inclusive, um dos alunos falou assim: o paciente joga paciência. Não tem um joguinho que chama paciência? Tem. Então, ele está falando que o paciente, a mesma coisa é, o paciente, ou seja, que tem paciência, joga paciência, é o nome do jogo. Prof, eu pus, meus pais são pacientes. Mas aí fica no plural, né? Se você colocar os pais, vai passar para o plural. Então, coloca ou o meu pai ou a minha mãe é paciente. Eu posso pegar água? Pode. Deixa eu só
falar um negócio, vou desativar meu áudio aqui só um pouquinho. Ele é muito paciente. Como que é? Ele é muito paciente? Oi? Isso, né? Ele é muito paciente. Muito bem. Aqui nós temos que passar os adjetivos para o feminino. Qual é o feminino de mal? Má. Má. Exatamente. Nem vou pôr em vermelho para ficar mais rápido, tá? E o feminino de bom? Boa. Boa. De são? Prof, nesse caso você quis dizer São de São Pedro, São de... Não, de são de sadio. Eu entendi São de São. São. São, exatamente. O feminino de são, ele está sóbrio, né? Ele está sadio. Europeu. Europeia. Europeia. Ateu. Ateu? Como que é o feminino de ateu, quinto ano? Ateia. Teias. Ateia, exatamente. E de cristão? Qual é o feminino de cristão? Cristão. Cristão. Chorão? Chorona? Chorona. Tem alguém que tem alguma chorona aí? Aqui eu tenho uma Prof. choroninha. Chorona parece corona. Ai, gente, hoje eu assisti um vídeo tão bonitinho de uma menininha, um bebezinho, que o pai e a mãe beijam assim, um de cada lado. Ela, sai, colona. É muito pequenininha. Eu vou ver se eu consigo achar para passar para vocês. E Manda no grupo. o feminino de judeu? Judia. Ah, judia. Judeia é uma parte lá uma região lá de Jerusalém, eu acho, lá de Israel. Da Bíblia lá. Passe os adjetivos agora para o plural. Então, nós tínhamos passado para o feminino, agora nós vamos passar para o plural. Cruel, como que vai ficar cruel no Cruéis. Cruéis. E larga? Largas. 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 Gentil? Gentis. Gentis? Feio? Feios. 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 Plural. Simples. Já tá no plural. Já tá no Já pus simples. Ele é tanto pro plural quanto pro singular, né? professora. Então- Ele é tão simples. Ele é tão simples que ele nem muda quando vai trocar o gênero. Ele é simples. E clara? Clara. Claro. Esse clara, pessoal, não é a clara do ovo, tá? Nem a clara nome de pessoa. É clara de claridade. Pro, também tem amarelo. Amarela, não tem? E cadê o amarelo? Ah, tá aqui o amarelo. Peraí, só um pouquinho, deixa eu subir aqui. E aqui, ó. Verdade. Veloz. Como que vai ficar veloz no plural? Velozes. Me lembrando. Velozes e furiosos. E a amarela? Amarelas. Amarelas. Nós vamos fazer agora a correção da meta de terça-feira de produção textual, ok? Texto, nessa meta, está falando que existem textos que expressam opiniões dos autores que os escreveram. Geralmente, esses textos discutem algumas polêmicas, as quais exigem um posicionamento da sociedade. São os chamados artigos de opinião. O artigo de opinião
tem como objetivo expressar a opinião de quem o escreve a partir da defesa de um ponto de vista justificada com base em argumentos. Então, nós já falamos ali, né, que se você tem uma opinião, você precisa ter justificativas para ter aquela opinião. Então, não é só porque eu acho que isso é legal, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, que você precisa ter argumentos para sustentar, então, essa opinião, para discutir até com alguém que discorda, né? Se você falar assim, ó, eu acho que isso é certo, aí você fala assim, eu acho que isso aí é errado, eu não acho que é certo. Aí a pessoa, mas por que você acha que é errado? Eu não sei, eu só acho que é errado. Então, isso aí não é opinião. Opinião é quando você tem um ponto de vista, você defende aquele ponto de vista e esse ponto de vista tem argumentos para se justificar. Então, eu acredito que isso seja errado por causa disso, 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 disso e disso. Então, nós temos que ter esses argumentos. Um artigo de opinião, ele possui a seguinte estrutura: fato, o ponto de vista, a opinião e os argumentos. Os argumentos presentes nos artigos de opinião possuem a intenção de convencer o leitor por meio de evidências, provas, dados, dentre outros elementos. Os meios mais comuns onde podemos encontrar esses tipos de textos são jornais, revistas, TV e rádio. E aí nós temos aqui um outro texto também que fala sobre o consumismo. E lá embaixo, o que era para fazer? Era para responder em qual dos textos a gente encontra o fato, né, desse artigo, a questão polêmica, o argumento favorável e um argumento contrário. Então, eu vou ler o texto e depois a gente vai realizar, então, essa atividade. Nós temos 7 minutinhos. De acordo com uma pesquisa, trecho 1, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Produção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, apenas 3 entre 10 brasileiros podem ser considerados consumidores conscientes. Trecho 2. A pesquisa levou em consideração os hábitos e comportamentos dos entrevistados e analisou não apenas as práticas financeiras, mas também sociais e ambientais. Em todas as 3 categorias, os resultados obtidos foram abaixo do ideal, o que aponta para a necessidade de muita mudança e conscientização da população, se pretendemos realmente lidar com o consumo de forma mais saudável. Trecho 3. As transformações no comportamento do consumidor brasileiro abriram espaços para muitas discussões e reflexões sobre o futuro do país. Por mais que o fato de estarmos cada vez mais consumistas seja fonte de muitas preocupações e críticas, há alguns pontos que são encarados como positivos nessa realidade. Afinal, se o consumidor não pensa criticamente sobre aquele consumo, será necessário pouco esforço para convencê-lo a realizar compras. E isso leva ao alavancamento das vendas, aumento do lucro e movimentação de caixa. Entretanto, não dá para ignorar os aspectos econômicos no nível individual, principalmente nós brasileiros que vivemos em situação de extrema desigualdade social. Então, está perguntando em qual desses trechos que nós lemos que está trazendo um fato. Qual desses trechos que você acha que traz um fato, que é algo que foi comprovado? Trecho 3. Vocês viram que lá no trecho 1 tem uma pesquisa que foi feita? Quando eu faço uma pesquisa... Argumento favorável? Não, estou falando o fato, só o fato. Então, aqui o fato, né? Quando eu falo que apenas 3 entre 10 brasileiros podem ser considerados consumidores conscientes, isso é um fato. Por quê? Porque foi realizada de acordo com uma pesquisa. Então, não é uma coisa que simplesmente eles acham. Foi feita uma pesquisa. Então, isso é fato. Então, aqui o fato é o trecho 1. O trecho 1, então, traz ali um fato. Uma questão polêmica. Qual é a questão polêmica que vocês acham que traz aqui? Trecho 2. Trecho 4.
Por que o trecho 2? Por que o trecho 4? Trecho 4, porque fala que a pesquisa levou em consideração o comportamento e os hábitos. Então, seria uma questão polêmica que a gente tinha que... Pera, deixa eu achar a parte certinha. Que fala assim, em todas as 3 categorias, os resultados obtidos foram abaixo do ideal. Abaixo do ideal, né? Exatamente, só que não é trecho 4, Gia, é trecho 2 aqui, tá? Eu disse trecho 2. Ah, tá, é que eu escutei alguém falando 4, achei que foi você. Então, a questão polêmica é um trecho 4. Por quê? Todos os resultados, não só, olha só, nós não temos só, não foi só analisado os hábitos de consumismo, né, do consumo financeiro, mas os hábitos de consumo também social e ambiental. E os 3 estão abaixo do ideal. Então, isso é uma polêmica, ou seja, nós somos mais consumistas em mais áreas do que a gente acreditava ser. Então, aqui a questão polêmica vem aqui no trecho 2. Alguém tinha falado do trecho 4? Qual que é o seu argumento para poder... Opa, tá difícil sair aqui. Quem falou o trecho 4? Não? Só eu que escutei errado mesmo, será? Então, vamos lá. Acho que foi. Não. Então, vamos lá. Um argumento favorável, ou seja, que até que tem alguma coisa boa nisso tudo. Qual é a coisa boa disso tudo? Acho que é o trecho 3. Qual seria? O que seria esse trecho 3? Todos concordam que é o trecho 3? Sim ou não? Todo mundo colocou o trecho 3? Prof, eu acabei de chegar, é meta de terça, né? Isso. Por que você está entrando tão tarde na aula, Ana Sofia? Começou 2 horas, tá acabando nossa aula, já só tem 2 minutos para a aula. Sim, são 2h32 já. Então, aqui, olha só, esse argumento favorável, pessoal, por mais que o consumismo seja ruim, ele tem alguma coisa boa, que é o alavancamento das vendas, aumento do lucro e movimentação de caixa. Isso é bom para a economia, né? Só que é o lado bom do consumismo, mas, em compensação, para as pessoas, para o meio ambiente e para a área financeira, não é nada bom, né? E aí, um argumento contrário. Qual seria esse argumento contrário? Oi? É o Trecho 3. No caso, só sobrou também o trecho 3, né? Não tem nem como. Então, é o trecho 3, que seria aqui. Acho que é o trecho 2. O contrário aqui seria que esse abre espaço para discussões e reflexões sobre o futuro do país, e o fato de estarmos cada vez consumistas seja fonte de muitas preocupações e críticas, né? Prof, ela vai ser seguida? Sim, vou fazer seguida para a gente finalizar logo, tá? E aqui o trecho 3. Podem estar saindo da aula. Tchau. E eu já mando o próximo link, ok? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Não entendi como que faz. Você vai escrever, ó, foram de trás para frente, escreva corretamente. Então, aqui, ó, oceano, obrigado.